Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma questão assim, bem difícil, uma questão que eu considero difícil, pelo menos na forma que eu fiz. É uma questão assim muito interessante e usa até algumas malícias, umas sacadas assim diferenciadas. Confesso que eu demorei nessa questão quase 6 horas, não direto, mas tentando, refazendo, e também me ajudaram também alguns mestres aqui de matemática, me deram algumas dicas ali e eu consegui no final ter sucesso. Também só consegui porque eu fiz uma questão parecida quando eu tinha mandado, acho que na CIF, e essa questão parecida era essa aqui, ó. Se você ver, é um pouco parecida, que eu tinha conseguido resolver essa questão também depois de muitas tentativas, mas a forma que eu tinha feito necessitava desses dois traçados aqui, entendeu? Então, eu tive essa ideia de traçar esses dois segmentos justamente por causa dessa questão, beleza? Então vamos lá na questão, né? Nós temos aqui, antes de tudo, se quiserem, essa dúvida foi de um colega lá do nosso server da IPCAD 2024, caso se interessem aí, está o link aí na descrição do maior server do Brasil, qualificado 2024, e o nosso grupo também no WhatsApp, beleza? Aqui temos aqui um ponto de tendência B e C, A e D, e a ideia justamente, como nessa questão, é você fazer um traço que passe por esse ponto em comum entre elas aqui, porque ele será importante para achar uns ângulos em comuns. É até uma estratégia um pouco já padronizada de fazer isso aqui nesse estilo de questão, beleza? Fazendo isso aqui, ó, passando justamente nesse ponto, vou chamar esse ponto P, beleza? Ponto P. E aí, qual é o segredo assim? Se você olhar com carinho aqui nessa construção, nós temos esse ângulo aqui. Esse ângulo é o ângulo alfa, beleza? Beleza. Esse ângulo alfa, ele enxerga esse arco aqui, ó. Esse arco. Concorda comigo, né? Ele enxerga esse arco, beleza. Se você olhar uma estratégia nesse estilo de questão, é você formar um outro ângulo congruente. Pegando daqui desse ponto de intersecção até aqui, você vai perceber que esse ângulo aqui, esse ângulo que eu estou marcando, ele enxerga justamente o que? Ele enxerga isso aqui, ó. Ele enxerga esse arco aqui. Deixa eu ver, peraí, isso. Se você olhar, esse ângulo aqui, ele enxerga esse arco. E o ângulo alfa, ele enxerga esse arco aqui. Ou seja, esse ângulo aqui, se você olhar, ele é o suplementar do ângulo alfa. Você concorda comigo, né? Que o ângulo alfa enxerga esse arco e o outro enxerga o restante, ou seja, o suplemento do alfa. Então, esse ângulo aqui é 180 menos alfa, certo? Como isso aqui é uma reta, daqui até aqui, isso aqui, ó, é uma reta, então aqui vale alfa, certo? É o suplemento. Isso é uma ideia bem interessante que eu vou perceber nessa questão. Na verdade, foi na outra questão que eu vi essa ideia, mas é bem interessante. Basicamente, eu peguei aquela ideia daquela questão de traçar esses dois pontos aqui, ó, as duas linhas, passando por esse ponto de intersecção aqui entre os dois, e a partir desse ponto de intersecção eu tracei esse aqui justamente para formar o suplemento desse ângulo alfa, que seria esse aqui, ó, o suplemento dele. Então, consequentemente, aqui vai ser alfa, certo? Então, esse ângulo aqui, ele vale alfa. Aplicando a mesma linha de raciocínio para esse ângulo θ, vamos ter o seguinte: esse ângulo θ aqui, ele enxerga qual arco? Esse ângulo θ, ele enxerga esse arco aqui, ó. Certo? Ele enxerga esse arco. Agora, bora tentar formar um ângulo congruente a esse ângulo θ da mesma forma, daquela ideia do suplemento. Como que eu posso fazer isso? Se você olhar, se eu traçar daqui desse ponto a esse ponto aqui, nós vamos ter esse ângulo. Esse ângulo justamente, ele é o suplemento do ângulo θ. Porque olha aqui, olha o arco que ele enxerga, né? Ele enxerga o suplemento de θ, ou seja, ele é 180 menos θ. É o suplemento.
Consequentemente, como aqui é uma reta, aqui vale θ. Muito massa, né? Então, a partir dessas visões assim, nós descobrimos já duas congruências. Isso aqui já é, assim, eu percebi também que isso aqui já é meio padronizado fazer essas sacadas de você pegar essas duas retas a partir desse espécie, passar por esse ponto de intersecção e a partir desse ponto de intersecção aplicar essa ideia de você ter que encontrar o suplemento dos ângulos a partir desse ângulo que forma aqui, que ele é o suplemento e você forma um ângulo aqui, entendeu? Como nessa questão aplicou a mesma ideia, beleza? Então, tendo feito isso, nós já temos o que? Nós temos esse ângulo aqui, ele vale θ, e esse ângulo aqui, consequentemente, ele também, deixa eu botar aqui vermelho, esse ângulo aqui também vale θ, certo? Aqui vai ser o suplemento, como nós vimos, certo? Ele olha esse arco aqui, ele vai ser o suplemento, perdão, ele olha esse arco aqui, ó, ele vai ser o suplemento de θ, aqui tenta menos θ, como nós vimos, né? Então aqui vai ser θ, beleza? Então, beleza, temos essas duas ideias aqui, e eu não sei porquê, mas eu cortei esse segmento aqui, né? Pronto, temos então esses dois triângulos aqui, beleza. Agora, se você observar bem, uma outra sacada muito interessante nessa questão é o seguinte, o que nós podemos ver aqui? Se você traçar daqui até esse ponto aqui de intersecção, o que você vê? Você vê esses dois ângulos, certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de x1 e esse ângulo aqui de x2. Se você olhar esse ângulo aqui, x1, ele olha para esse arco aqui, certo? E quem olha para esse arco aqui também? Esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele também olha para esse arco aqui. Então, esse ângulo aqui, ele vale exatamente x1. Beleza? Vou botar aqui uma cor forte para ficar melhor a visualização. Deixa eu botar um preto, não, vermelho. Foda-se, botar um vermelho também. E botar aqui, x1. Beleza? Esse arco aqui, esse ângulo aqui, ele olha para esse arco aqui, ó. E quem olha para ele também? Esse ângulo aqui, certo? Esse arco. Então, eles são congruentes. Então, aqui vale x2. Beleza? Beleza. Se você olhar pelo teorema do ângulo externo, né? Aqui vai valer x2 mais x1, certo? Vai valer esse mais esse. E se você ver x2 mais x1 é igual a x, certo? Interessante, né? Então, aqui vai valer x. Muito massa. Então, aqui vai valer x. Beleza. Se você olhar, aqui é o oposto pelo vértice. Então, aqui também vale x. Olhando para esse triângulo aqui, e olhando para esse triângulo aqui, você vê claramente que esses dois ângulos aqui, ó, são congruentes, certo? Porque você vai fazer a soma de 180 graus, esse ângulo aqui tem que ser o mesmo ângulo que esse aqui, né? Porque esses dois triângulos, eles têm os mesmos ângulos, certo? Então, vou chamar esse ângulo aqui, ó, de beta, beleza? E esse ângulo aqui de beta, beleza? Show, show de bola. Vamos agora olhar, deixa eu botar aqui até um ponto aqui, né? Vamos olhar para o triângulo A. Ih, caraca, não. Deixa eu botar um outro nome aqui. Tá, S. Vamos olhar agora para o triângulo ASD, beleza? Triângulo ASD. No triângulo ASD, fazendo a soma dos ângulos internos, vamos ter o quê? Vamos ter 2 vezes x2, certo? x2 aqui, x2 aqui. Mais 2 vezes x1, x1 aqui, x1 aqui, certo? Mais alfa mais θ, certo? Alfa por θ. E isso tem que dar o quê? 180 graus. Observe que esse aqui é 2 vezes x2 mais x1, certo?
Então isso aqui é alfa mais θ igual a 180 graus. E aqui x2 mais x1 é igual a x, certo? Então vamos ter que 2x mais alfa mais θ é igual a 180 graus. Elas são muito importantes. A partir disso, o que nós conseguimos descobrir aqui? Se você olhar para esse triângulo aqui, você observando de cara, o que você consegue concluir, sabendo que isso é verdade? Você consegue concluir que beta tem que ser x. Porque observe, nós temos alfa, nós temos θ, e nós temos x, e mais beta que tem que dar 180 graus. Consequentemente, o beta tem que ser x, concorda comigo? E isso não é nem questão de intuição. Faz a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui, CPD. Vai dar o seguinte, ó, no triângulo CPD, vai ser beta mais x mais θ mais alfa, que é 180 graus. Chamando essa relação aqui de 1 e essa relação aqui de 2, vamos ter que 1 é igual a 2, certo? Que os dois são iguais, porque os dois são iguais a 180 graus. Então vamos ter o quê? Vamos ter que isso aqui tudo perdão. Isso aqui tudo. Peraí que eu sou meio preguiçoso. Já vou copiar aqui logo. Beta. Isso aqui tudo é igual a isso aqui tudo, certo? Então isso aqui vai ser igual a isso aqui. Que é exatamente isso aqui. Já fiz bosta. Que é igual a isso aqui, certo? Isso que é preguiça. Beleza. Tendo isso aqui, como eles são iguais, que os dois são iguais a 180 graus, vamos ter que θ morre com θ, alfa morre com alfa, vamos ter que x é igual a beta. Dava pra ver, né? Olhando lá pro triângulo, para essa relação e olhando para esse triângulo, dava pra observar isso. Mas, caso você não tinha visto isso, dava pra provar pelas somas dos ângulos internos do triângulo. Então, x é igual a beta. Então a gente já pode substituir aqui, ó. Aqui vale x. Aqui também vale x. Então, isso aqui é uma bissetriz dos dois triângulos, certo? E observe que esse ângulo aqui, ele vai de 180 menos x, né? Porque x2 mais x1 é igual a x. Então, o suplemento vai ser 180 menos x, certo? Beleza. Observe agora que essa aqui é uma estratégia muito interessante para esse estilo de questão, beleza? Isso aqui realmente eu demorei muito tempo, eu fiquei traçando muitos traços, né, auxiliares aqui, e eu consegui concluir o que eu pensei. Pô, se eu traçar aqui, eu consigo talvez fazer uma soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo BC, deixa eu botar a letra lá no outro, BC aqui. Eu pensei em fazer a soma dos ângulos internos no triângulo BCR, beleza? Aí eu pensei, pô, vou traçar isso aqui. Quando eu cheguei nessa parte, eu já tava travadão. Eu falei, pô, vou traçar essa desgraça. Traçando aqui, eu observei uma coisa assim, muito interessante. Muito interessante mesmo. Porque, bora pensar aqui, ó. Se você olhar com carinho, olhar com muito carinho, o que nós temos aqui?
Beleza, olhando aqui com muito carinho, o que você percebe aqui? Eu fiquei pensando aqui um tempo, mas olha o que você percebe aqui. Olhando com muito carinho, né? Claro, isso aqui é uma questão difícil, vocês já viram pelas relações, mas essa é uma questão interessante, porque muitas dessas relações, esses traços, já são meio formulados, vamos dizer assim. Tipo, eu não tracei aleatoriamente, eu já sabia que se eu traçasse, eu iria conseguir formar esse ângulo, esse ângulo. Então, assim, esse tipo de questão já é um pouco formulado, de você já traçar essa reta aqui. Não que eu fale que é bom gravar os passos, mas assim, refaz de novo, até uma hora que esses passos já virarem sacadas de questões. Você já, pô, eu traço aqui, eu já sei que eu consigo formar um ângulo congruente aqui, congruente aqui, e isso aqui já é normal nas questões, aparecer essas relações que ajudam, beleza? Então aqui, com essa ideia de eu fazer, de eu querer formar um ângulo de 180 graus, formar as relações, usar 180 graus nesse triângulo aqui, o que eu pensei? Eu tracei aqui, beleza? Beleza. Você olhando com muito carinho, o que você consegue observar aqui? Mas tem que olhar com muito carinho mesmo. Tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, eu vou até dar um zoom. Esse ângulo aqui, ó. Beleza? Tá vendo esse ângulo, né? Deixa eu arrastar esse teta pra cá. Pegar esse... Arrastar esse teta pra cá, ó. Vou botar aqui que é teta. Mas olha com muito carinho nesse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo? Tá vendo, né? Esse ângulo, se você olhar assim com muito carinho mesmo, ele olha, olhando para essa circunferência aqui, ele olha para esse arco aqui. Tá vendo? Ele olha para esse arco aqui. Ó. Beleza? Ele olha para esse arco. E quem olha para esse arco também? X1. Opa, que interessante, hein? X1 também olha para esse arco. Então, esse ângulo azul aqui, ele é X1. Esse ângulo azul, ele é o X1. Então, esse ângulo que agora é vermelho, vale X1. E faz a mesma coisa, olhando para esse ângulo aqui, ele olha para qual arco? Olhando para essa circunferência aqui. Ele olha para esse arco aqui, ó. Ele olha para esse arco. E quem olha para esse arco também? X2. Então, esse ângulo aqui nada mais que é X2. Pô, interessante, hein? Muito interessante. Beleza, beleza. Então, e preste atenção no seguinte também. Preste atenção no seguinte. A gente vai ter então que esse ângulo aqui vale quanto? Pô, é fácil achar esse ângulo, né? Porque a gente já achou esse ângulo aqui, nós já achamos esse ângulo aqui, esse e esse. A gente pode fazer simplesmente 360, que tá ali, tudo isso aqui tem 360 graus, certo? Menos x, 4x. 4x mais o 180 menos x, certo? Então vamos ter aqui o que? Vamos ter 180 menos 3x. Então 180 menos 3x é esse ângulo aqui. Percebam. Espera aí, aqui é 180 menos x. Notem que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ele vale quanto? Esses dois ângulos aqui. Deixa eu até botar de outra cor. A soma desses dois ângulos, quanto que eles valem? Se eu botar esse ângulo aqui, por exemplo, como T e esse ângulo como K, qual é a soma desses dois ângulos? É 3x, certo? Porque você vai somar 3x aqui e vai somar 3x com 180, menos 3x. Aí vai dar a soma dos ângulos eternos, certo? Então, K mais T é 3x, beleza? Agora, se você olhar, a gente meio que já matou a questão. Você lembra que eu queria ter aquela ideia de fazer a soma dos ângulos eternos nesse triângulo aqui? Nós já conseguimos. Porque observe o seguinte.
a gente tem aqui, nesse triângulo aqui, o que nós temos nesse triângulo? Nós temos os ângulos K mais T, mais x1 mais x2, mais 24 graus. E isso aqui tem que ser igual a quanto? Exatamente, 180 graus. Observe que K mais T vai ser 3x, certo? Porque vai ser 3x mais 180 menos 3x nesse triângulo vai dar 180 graus. Então K mais T é 3x. Lembre-se que x1 mais x2 é x. Mais 24. Isso aqui é igual a 180 graus. Certo? Vamos ter então aqui 4x é igual a 156, certo? Graus. E vamos ter que x é 39 graus. Assim, uma questão muito difícil, pelo menos na forma que eu consegui fazer. Uma questão muito difícil mesmo. A dificuldade é justamente nessas técnicas de você ter traçado aqui para formar um ângulo congruente, que esse ângulo alfa, entendeu? É justamente eu, por exemplo, eu consegui fazer esses traçados não porque eu decorei de fato o passo a passo dessa questão nessa aqui que eu tinha feito, é porque quando eu fiz essa questão eu refiz várias vezes, que aí eu consegui olhar para essa questão e falei, pô, vou tentar aplicar os passos naquela, porque eu acho que é análogas, entendeu? Caso quem queira fazer essa questão aqui também, vou deixar também as informações dessa questão aqui. Só um momento, que eu vou procurar as informações dessa questão. Um momentinho. Beleza. P e Q. P e Q são pontos de tangência. Segunda questão. P e Q são pontos de tangência. Beleza? PT. Segmento PT é igual a 2 vezes o TA. Beleza? E BL é 6. Após fazer essa questão que a gente fez aqui, use o mesmo raciocínio nessa questão. Vocês vão conseguir. BL é 6. Aqui vale x, aqui vale 2x. E P e Q são pontos de tangência. E ele quer calcular o LQ. Qual é o LQ? É a nossa incógnita aqui, vou chamar de Y. Me falam aí como que vocês fizeram essa questão. A questão usa o mesmo raciocínio e muito interessante. Assim, essas questões aqui são questões bem difíceis mesmo, mas eu acho que vale a pena o raciocínio de você traçar para formar um suplementar. Eu acho bem interessante mesmo. Mas é isso. Forte abraço, tamo junto e rumo a nascente poder aéreo. Aí picar. Tamo junto, pessoal.